Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta terça-feira começa a penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro com a venda de ingressos com preço promocional para quinta-feira. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta terça-feira de Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Começa a rodada de número 37 com 3 jogos. Nesta terça-feira, teremos 7 horas da noite no Rio de Janeiro, Vasco e Mirassol, 8 horas da noite em Salvador, Bahia e Sport, 9h30 da noite no Rio Grande do Sul, Grêmio e Fluminense. Nesta quarta, Red Bull, Bragantino e Vitória, jogo da parte de baixo da tabela, muito interessante, 7 horas da noite em Bragança Paulista. Também 7 horas da noite em Fortaleza, Fortaleza e Corinthians. Fortaleza aí jogando as últimas fichas, vem de um grande momento. Nesta quarta também, 7h30 da noite, o rebaixado Juventude recebe o Santos. 8 horas da noite, Vila Belmiro, São Paulo e Internacional. 9h30, Atlético Mineiro e Palmeiras. 9h30, Flamengo e Ceará. O último jogo da rodada 37, somente na quinta-feira, 7h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro diante da equipe do Botafogo, venda de ingressos com preços promocionais. A princípio, o Cruzeiro não abre os setores laranja superior e também o roxo superior. Vai depender aí de como será a venda nos próximos dias, mas a expectativa é de um público na casa pelo menos dos 30 mil torcedores. Todo sócio paga R$30, mulheres pagando R$10 é a promoção que faz o Cruzeiro para o compromisso desta quinta-feira. O time treina na manhã desta terça-feira, dando sequência na preparação. Ontem trouxemos o balanço do departamento médico. Caio Jorge tem chance de jogar na quinta-feira, acho que não atuar o jogo inteiro, mas está bem, depois de ter um desgaste muscular e ficar fora do duelo contra o Ceará. O Arroio deve continuar em tratamento esses dias, não vai para o jogo na quinta-feira. Como no domingo a gente imagina que será um time totalmente reserva, também não deve atuar no domingo contra o Santos. Aí vamos aguardar o planejamento do técnico Leonardo Jardim, mas o Arroio está bem, não será problema para o jogo da Copa do Brasil na outra quarta-feira diante da equipe do Corinthians. João Marcelo treinou normalmente, está à disposição. Vamos aguardar o que o Jardim vai fazer em termos de time, se vai com o que tem de melhor na quinta-feira e totalmente reserva no domingo, ou se mesmo assim na quinta-feira já dá uma mesclada pensando nos compromissos contra a equipe do Corinthians. Wanderson é a boa notícia, o jogador já iniciando a transição. Não acho que será aproveitado nem no final de semana contra o Santos. Quinta-feira sem chance, imagino. Só agora está na transição. Vamos ver, porque ele não pode jogar o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians, porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Recebeu o cartão amarelo naquele jogo diante da equipe do Atlético Mineiro no Mineirão. De qualquer forma, para quem não ia atuar mais na temporada, é uma recuperação muito positiva. Pouco mais de um mês depois daquela entrada muito forte do Gustavo Gomes do Palmeiras, o Wanderson já iniciando a transição na toca da Raposa 2. Anderson Daronco apita o jogo da próxima quinta-feira. Daronco voltando a apitar aí um jogo do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo na quinta, 7h30 da noite no Mineirão. Penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo para fechar a rodada de número 37. Anderson Daronco, a última vez que ele apitou um jogo do Cruzeiro na Série A, vamos pegar aqui os jogos que ele apitou. Cruzeiro 1, São Paulo 0, gol de falta do Matheus Pereira. E agora Cruzeiro e Botafogo. É o segundo jogo que ele faz do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Que possa aí fazer um bom jogo o
Anderson Daronco. E no VAR estará Diego Pombo Lopes. Esse cara aí no VAR, ele é meio complicado, hein? Mas vamos lá, ó. Ele foi VAR em Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 0, Sport 0, Cruzeiro 4, Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1 e agora Cruzeiro 0, Botafogo, ó, Cruzeiro e Botafogo. É porque na CBF já fica ali 0-0, que eles preenchem o placar na ficha da arbitragem. Mas óbvio que não vai ser isso, vai ser uma vitória do Cruzeiro, tomara. E esse Diego Pombo Lopes aí já teve polêmica em outros jogos. Do Cruzeiro, confesso que não me recordo. Esse jogo até com o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, iria ter um pênalti pro Cruzeiro, no Matheus Pereira, só que o Lucas Silva encostou a mão na bola, né? Ele caiu e encostou a mão na bola de forma proposital e por isso a jogada foi invalidada. Venda de ingressos rolando. O Cruzeiro faz uma promoção para colocar um grande público na quinta-feira. R$30 o preço para todo sócio, R$10 para mulheres, hein? Então a expectativa é de um ótimo público neste duelo, o último do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025 em casa. Então, Cruzeiro aí fazendo um preço bem legal até para prestigiar o torcedor neste momento da temporada e por tudo que o Cruzeiro fez ao longo de 2025. E ainda teremos a semifinal da Copa do Brasil. E tomara que tenhamos também mais um jogo em casa, que seria o primeiro da final do torneio que o Cruzeiro tenta, o heptacampeonato. Antes de falarmos sobre Vídea Real, as notícias de hoje. O Cruzeiro se reapresentou e informou mudanças na sua estrutura do departamento de futebol. Paulo Pelaipe deixa o Cruzeiro, vai para o Grêmio, aceitou a proposta do Grêmio e o Cruzeiro resolveu essa antecipação da saída dele, até para que ele possa já iniciar os trabalhos na equipe do Grêmio. Recebeu uma proposta maior, tem também o fato de voltar para casa, próximo da família. É uma questão aí importante para o Paulo Pelaipe e ele deixa então o Cruzeiro. Tinha uma estabilidade muito grande aqui também, respeitado pelos donos do clube, mas aí essa questão pessoal também falou mais alto e o Paulo Pelaipe aceitou a proposta do Grêmio. E o Cruzeiro, entendendo que o melhor era continuar com a estrutura que já trabalha na Toca da Raposa 2, sem buscar um executivo no mercado e reorganizando o seu departamento de futebol, com o Joaquim Pinto sendo um diretor esportivo. É uma espécie aí do José Boto no Flamengo. Ele tinha uma história de scout também no exterior, veio para o Flamengo para ser um diretor esportivo. O mesmo fará o Joaquim Pinto, que é ainda chefiando o scout e participando, como ele já vinha participando, dessas movimentações no mercado. E a parte que é mais de gestão no dia a dia do que seria um diretor executivo de futebol, vai ficar com o Rodrigo Ramos, que é um profissional que vinha exercendo uma função de supervisor de futebol, cuidando de toda a logística do Cruzeiro e também estando ali no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então ele será esse gerente de futebol, foi o que o Cruzeiro anunciou. Então gestão do dia a dia fica aí com o Rodrigo Ramos na Toca da Raposa 2 e a parte de mercado fica com o Joaquim Pinto nessa função de diretor esportivo e claro que todos aí respondendo diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, que é a liderança central do departamento de futebol e óbvio ao dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. É a estrutura então do departamento de futebol na Toca da Raposa 2. Foi dia de reapresentação na Toca e com boas notícias, porque o Cruzeiro tem Caio Jorge fazendo treinos físicos, não será problema para a sequência, talvez fique à disposição para quinta-feira,
Arroio nem precisou passar por exame de imagem, obviamente não deve jogar na quinta, muito menos no domingo, mas não será problema para o jogo com o Corinthians. João Marcelo treinou normalmente e o Wanderson iniciou a transição. O Wanderson ficando à disposição aí muito provavelmente para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante da equipe do Corinthians, já que no primeiro jogo ele está suspenso. E aí, para fechar, Neisser Vidiarreal. Ele foi anunciado oficialmente. O Neisser vai aí trabalhar nesses dias, já treinou hoje com o grupo e em breve fica à disposição, pensando, claro, no início da temporada de 2026, à disposição nesse sentido, porque ele vai fazer uma espécie de pré-temporada e aproveitar todo esse mês de dezembro na Toca da Raposa 2. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Por que Leonardo Jardim não crava sua permanência na Raposa para 2026, mesmo tendo contrato até dezembro do ano que vem? Essa resposta nem o Cruzeiro tem, até porque tudo que o Leonardo Jardim pede, ele é atendido. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já acenou com a possibilidade de um reajuste salarial. Hoje o Leonardo Jardim ganha R$1,5 milhão por mês e o salário, perto de outros treinadores no Brasil, está defasado. O Abel Ferreira ganha R$3 milhões mensais. Vale a lembrança de que Sampaoli, no Atlético Mineiro, e Dorival Júnior, no Corinthians, ganham R$2 milhões por mês. Isso sem falar, por exemplo, no técnico da seleção, Carlo Ancelotti, que ganha R$5 milhões mensais. Se o Cruzeiro já se dispôs a reajustar o salário e também tem feito tem aceitado uma série de pedidos do treinador, como por exemplo a promoção de Joaquim Pinto, de chefe de scout para diretor executivo. Joaquim Pinto havia sido indicado pelo Leonardo Jardim e passa a ser um homem forte do futebol. Por que o treinador português segue em dúvida sobre sua permanência? Isso talvez tenha a ver com o seu histórico. Vale a lembrança de que os últimos 4 clubes pelos quais o Leonardo Jardim passou, em nenhum deles ele chegou ao segundo ano, na maioria dos casos por sua opção. Foi assim no Al Ain dos Emirados Árabes, onde ficou apenas 15 partidas. Foi assim também no Al Rayyan do Catar, só 30 jogos. No Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos, 31 partidas. Já no Al Hilal da Arábia Saudita, 25 jogos. Nenhum desses casos ele chegou à segunda temporada. A última vez que o Leonardo Jardim cumpriu mais de um ano num clube foi no Mônaco, dentre as temporadas de 2014 e 2020. A única garantia que o torcedor do Cruzeiro tem é de que o português não vai deixar o Cruzeiro para trabalhar em outro clube. Essa promessa já foi dita e feita por ele ao dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Estamos aqui na Toca da Raposa e nesse instante está acontecendo a manutenção do campo, né? Um dos campos aqui da Toca da Raposa passando por essa manutenção programada. E aqui na Toca da Raposa para falar tudo dessa apresentação do Neisser Vidiarreal. Exatamente, atacante de 20 Ou anos. Vila Real? Eu gosto mais de Vidiarreal. Eu vou no Vila Real. Um amigo meu aí, Adroaldo Leal, falou que é Vila Real. Ou Neisser também, né? Ou Neisser. Mas é atacante de 20 anos, devidamente apresentado no Cruzeiro, só pode jogar na próxima temporada, mas já falou sobre suas expectativas de vestir a camisa do clube, disputa da Copa Libertadores, está animado, revelou conversas com o Aristizábal, o ídolo do Cruzeiro. Ele jogou com o filho dele na seleção sub-20 da Colômbia no Mundial, então tem uma relação próxima com a família. Um jogador ainda muito tímido, né, Pansieri? Muito curto nas suas respostas, mas que é uma grande promessa do Cruzeiro. Até porque vai aprender ainda português, né? E as perguntas, o combinado era que fossem em português e fosse um pouco mais devagar, né? Para que ele pudesse entender e responder. Ainda jovem, 20 anos, tem aí uma estrada pela frente ainda, até para adaptação a esse novo idioma. O importante é que esse aí não tem idioma, né? Que é o fazer gols. Esse aí chega com essas credenciais, né? De um jogador, como disse, né? O Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, antes da fala do Neisser, né? Eles estiveram participando da apresentação do jogador colombiano aqui no auditório da Toca. Eles falaram, né, os dois, né, uma joia do futebol sul-americano, uma joia que o Cruzeiro conseguiu a contratação dele, é um atleta que está pavimentando, por exemplo, quem sabe uma chegada à Europa, tudo isso, né? Exatamente, e aí eu até perguntei para ele, porque foi um atleta que atraiu o interesse do futebol europeu na última janela, mas escolheu vir para o Cruzeiro.
O que foi esse diferencial que do Cruzeiro chamou a atenção para ele assinar com o Clube Celeste e não ir ao Velho Continente? Ele disse que o projeto apresentado pelo Cruzeiro foi um projeto muito bem estruturado, um projeto que chamou bastante atenção e, portanto, ele escolhendo jogar no Cruzeiro para depois talvez pensar no futebol europeu. Disse também que gosta de fazer gols, gosta de estar próximo à área, tem essa característica, né? Eu acho, se você for colocar em consideração, o estilo de jogo dele lembra um pouco do Caio Jorge, Sim. né? Atacar aquele espaço vazio, Explosão. rápido, explosão, tem força. E agora tem que se adaptar. Essa chegada dele antes é até, acho que importante para isso, para ele conhecer a Toca da Raposa, Sim. conhecer os companheiros, conhecer a estrutura, A cidade. para estar já adaptado, né? Porque o ano que vem, em janeiro, já tem Campeonato Brasileiro, no Exato. fim do mês. Exatamente. Então, é um atleta que vai ser logo acionado. Sim, e até pela questão de calendário, deve ser um dos principais nomes do Cruzeiro já na disputa do Campeonato Mineiro, né? Visto que o elenco atual não terá tempo hábil de jogar as primeiras rodadas. Sim, e aí tem uma questão legal, até já projetando a próxima temporada, que muita gente pergunta, aí o número? Sim. Né? Vai jogar com qual número? Ainda não tem essa definição, vamos lembrar que o campeonato ainda não acabou, que a Copa do Brasil ainda não acabou, que o ano ainda não acabou. E aí sim, para a próxima temporada, a definição, né, dos números, ali a ideia do que os atletas também que estão no atual elenco vão querer em termos de números, se vai ter mudança, e aí o Neiser também entra e escolhe a camisa que ele quer jogar. Exatamente. Devidamente apresentado o Neiser Vidireal, de atacante para atacante, falando de Caio Jorge, que treinou junto com os jogadores na atividade desta terça-feira, ele que não jogou contra o Ceará por conta de um desconforto muscular. Na segunda-feira fez trabalhos físicos no campo e hoje, treinando normalmente, pode pintar no time contra o Botafogo. Se tivesse que apostar, eu apostaria que ele participava, Sim. que ele participará de pelo menos metade do jogo, Sim. né? Ou se não, do jogo inteiro, e será preservado no jogo do Santos. É uma tendência que isso aconteça, até para não perder ritmo de jogo. Exatamente. Né? E é um atleta com foco na artilharia do campeonato, né? Para ele é muito importante cumprir esse objetivo pessoal. Exatamente. Outro jogador, o Arroio, fez um trabalho parcial aqui na Toca da Raposa. Atleta que teve aquele problema na coxa lá no Ceará, no jogo do Ceará não foi nada muito grave, Sim. mas requer cuidados. Vamos ver se ele vai ser relacionado para o jogo ou se vai ser preservado, né? Nessa linha aí de ter o atleta 100% para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Exatamente. E caso o Arroio não tenha condições de jogar, Sinisterra pedindo passagem, né? Jogando muito bem. Entrando bem, mostrando. Nós falamos isso no último pacotão. O tal do drible curto Sim. é um negócio, né, que chama a atenção, um jogador que bate forte na bola também, vai ganhando confiança e tudo isso é importante. João Marcelo, que foi ausência entre os relacionados para a partida contra o Ceará, também está treinando normalmente e deve compor esse banco de reservas do Cruzeiro. Em relação, Lucas, a Wanderson, na preparação física agora, Sim, né? é uma recuperação, de certa forma, até surpreendente, rápida, né? Mais uma das recuperações rápidas do Cruzeiro nessa temporada. O Wanderson, que teve aquela lesão no jogo contra o Palmeiras. Sim. 26 de outubro, a entrada do Gustavo Gomes, que um monte de gente quis explicar que não foi a entrada. Realmente, a gente não falou da pancada, a gente falou do final, do final daquela jogada que resultou na lesão do Wanderson e quem sabe sendo aí uma novidade para partidas da Copa do Brasil, ficando à disposição também do técnico Leonardo Jardim. Agora, vamos falar sobre uma notícia que abriu, né, o dia nesta terça-feira no nosso itatiaisport.com.br. Lucas Barbosa, a Betfair pode deixar a parte ali mais valiosa da camisa, que é a de patrocínio Master do Cruzeiro. A Betfair, atual patrocinadora Master do Cruzeiro, na próxima temporada deve dar lugar à Bet Nacional. Mas não é uma mudança tão drástica para o Cruzeiro, não muda muita coisa, porque a Bet Nacional e a Betfair pertencem ao mesmo grupo, a Flutter. E a Flutter, na próxima temporada, pensa em voltar todos os esforços para popularizar ainda mais a Bet Nacional, né, no Brasil. A Betfair já consolidada no mercado, o foco agora será na Bet Nacional, então as conversas bem adiantadas para que a Bet Nacional seja a patrocinadora Master do Cruzeiro na próxima temporada. As partes ainda conversam sobre possíveis mudanças no contrato, de valores, de cláusulas gerais de uma certa forma, mas encaminhado para que a Bet Nacional seja a patrocinadora Master do Cruzeiro na próxima temporada.